Mas o Flamengo tem a sua casa, que ele administrará até 2044. Que O é o Maraca. Maracanã. O Maraca. Não é? O Maraca é nosso, não é O isso? Maraca é nosso. O Maraca é nosso. E teremos o nome de uma empresa junto ao nome do Maracanã? Essa música aí, presidente? Essa é uma possibilidade. É claro que você precisa ter um acordo com o governo. Eu entendo que a marca Maracanã seja um ícone. E, analogamente, da mesma forma que você tem que ter, não tem aquela história do jogador que tem que ter estofo e tem que vestir o manto sagrado. E tem jogadores que vestem o manto e ele pesa 10 gramas. Sim, Tem outros que vestem o manto e ele pesa 10 quilos. exato. Né? Sim. Eu entendo que, analogamente, para você colocar alguma marca junto do Maracanã, tem que ser uma marca forte. Né? Você não pode botar Boteco do João, Maracanã, Boteco do João. É, Não faz muito sentido. exato. Mas você tem algumas marcas grandes que eu entendo que estão aqui há muitos anos e daqui a 100 anos continuarão estando aqui, que você se colocasse ao lado do Maracanã, a matemática do marketing aí podia fazer 1 mais 1 dá 3. Então, nesse sentido, eu acho que é possível você ter naming right no Maracanã, sem emascular jamais a marca do Maracanã, que para mim é um símbolo ímpar. Eu acho que qualquer marca sentiria honrada de estar ladeada pela marca do Maracanã. Mas eu estou te falando aqui conceitualmente. É claro que isso tem que ter a aprovação do governo do estado também. Já que estamos falando de Maracanã, vou voltar para o torcedor BAP. Qual o seu primeiro jogo no estádio? Isso é uma coisa que é inesquecível, BAP. Olha, o primeiro jogo que eu fui ao Maracanã não foi do Flamengo. É mesmo? Não foi, porque meu pai era vascaíno e meu pai não era muito afeito a ir a estádio, né? Anos depois eu fui a descobrir que o choque de 50, ele ficou tão decepcionado com 50 que ele resolveu se afastar dos estádios. Eu fui descobrir que meu pai era vascaíno com 14 anos de idade, já tinha uma certa idade. O primeiro jogo que eu fui ao Maracanã foi Brasil e Paraguai nas eliminatórias de 69, deviam ter 170 mil pessoas no estádio, gol do Pelé 1-0 Sim. contra o Paraguai. 189 mil pessoas. 189 mil. E eu tive naquele jogo, foi a primeira vez que eu fui sentado no pescoço dele, no ombro dele aqui, como tantos outros. Eu acho incrível como é que naquela época eu botava 180, 190 mil, não morria ninguém. Exato. Mas se você olhar aquilo na televisão hoje, você fala, vai morrer 10 mil, vai ser uma catástrofe. E todo mundo entrava espremido, chorava, era pisado, mas saía todo mundo vivo, né? Exato. Então esse foi o primeiro jogo que eu fui no Maracanã. Eu já tinha 8 anos nessa E época. o primeiro do Flamengo? O primeiro jogo que eu fui do Flamengo no Maracanã foi eu acho que foi um Fla-Flu. Foi um Fla-Flu em 1970. Foi o primeiro jogo do Flamengo. Sim. 1970, Fla-Flu, o primeiro jogo do torcedor BAP. E o seu ídolo? Zico. De bate-pronto. Isso aí. Não, Zico, Ayrton Senna, né? Ayrton Senna. Ayrton Senna, por tudo que ele representou, não. Ayrton Senna era um cara excepcional. Mas Zico e Ayrton Senna, de longe, os dois maiores. Aliás, eu soube que, além do futebol, do Flamengo, o automobilismo é algo que mexe com o seu coração. Eu gosto. Né? Você é apaixonado por velocidade, carro. Eu gosto de velocidade, carro, motor, eu gosto disso. Eu gosto disso, me sinto à vontade nisso. Gosto muito. Veio acompanhando essa época toda de Fórmula 1, Fittipaldi, Piquet, Senna. De tudo, né? De tudo, né? Foi uma época sensacional, né? Eu me lembro de começar a acompanhar o Emerson Fittipaldi no rádio. Opa, o pai dele era narrador, inclusive. O Barão. Então, assim, quando você olha para anos importantes do Emerson, né? 72, 74, época dele, Jack Stewart, Jack Hicks, esse cara, Danny Hulme, esses grandes pilotos, né? Você ouvia falar desses caras no rádio. Isso era a Rádio Globo. Você ouvia essas transmissões. Depois começa a ter televisão mais para frente um pouco, mas quando o Emerson começou a surgir, você não viu o Emerson na televisão. Não era assim no início, né? Então eu era um daqueles que acordava cedo nos domingos para ver
Ayrton Senna, Alain Prost, Nigel Mansell, Que legal. Piquet. Que legal. Então isso fez parte da minha vida. Grandes momentos, tá vendo? Você está conhecendo mais do BAP, presidente do Flamengo, aqui no MengoCast, o podcast do Mengão.